Irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler de novo o texto que serve de lema a esta conferência, na primeira carta de Pedro 4:10. Cada um administra aos outros o dom, carisma no original, como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça, caris no original, de Deus. Espero que os irmãos estejam a ser abençoados ao longo deste dia. Temos falado já bastante sobre a graça, a multiforme graça de Deus. Como ouvimos logo no início desta conferência pela boca do pastor Clávio, definir graça como o favor imerecido de Deus é verdadeiro, teologicamente, doutrinariamente falando, mas insuficiente. O que estamos a procurar mostrar aos irmãos hoje é a multiforme graça de um modo mais abrangente. O pastor Tom Wilson falou-nos da graça operando no processo da salvação e da santificação. Se não tivermos um entendimento claro a este respeito, podemos cair no legalismo, ou então numa pseudo-liberdade que de facto é uma libertinagem e que nada tem a ver com a graça. O pastor Ben Kennedy mostrou-nos também que no corpo de Cristo a carta se evidencia não em uniformidade, mas em unidade. Vou agora procurar falar de mais uma dimensão da graça. Mas antes, até para despertar um pouco os irmãos, gostaria de vos propor uma adivinha que me colocaram há algumas semanas e a que eu, confesso, não soube responder. É mais ou menos assim. Qual é a coisa, qual é ela, que tem estradas, mas não tem carros? Tem rios, mas não tem peixes? Tem montanhas, mas não tem árvores? Tem cidades, mas não tem gente? Confesso que andei muito tempo a tentar descobrir, mas acabei por desistir. E então, humilhado com a derrota, pedi que me dessem a resposta. Sabem qual foi? Muito simples. É um mapa. De facto, um mapa tem estradas, rios, montanhas, cidades, mas um mapa não é a realidade. É apenas uma representação parcial da realidade. E os irmãos perguntarão o que é que isto tem a ver com graça? É que na Bíblia, e especialmente no Novo Testamento, a graça de Deus tem a ver com a realidade da ação de Deus na vida do homem. Nós podemos conhecer todos os ensinamentos bíblicos, mas há aspectos da graça de Deus que só conhecemos verdadeiramente quando os experimentamos na nossa vida. De outra forma, corremos o risco de cair num intelectualismo, uma representação teórica da realidade, como um mapa, mas que não é a realidade. Então, irmãos, todo o restante desta mensagem será dedicada a desenvolver este assunto que intitulamos os dons da graça. Numa primeira parte, vou começar por falar de Jesus e dos discípulos, como eles viveram a graça. Na segunda parte, iremos ver como a graça de Deus operava de forma maravilhosa na Igreja em Atos. Na terceira parte, terminaremos com uma observação de aspectos do ensino do apóstolo Paulo. Vamos então à primeira parte, graça, amor e poder. Jesus, claro, é o grande exemplo da graça, porque ele é a própria graça. Como nós lemos em João, cheio de graça e de verdade. Certa vez Jesus foi abordado por um leproso e travou-se o seguinte diálogo. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. Marcos 1, 40 e 41. Irmãos, aquele homem era um miserável entre os mais miseráveis. Mas ele foi a Jesus e experimentou duas realidades que ele não conhecia: o amor e o poder de Deus. Amor quando Jesus, nós lemos movido de íntima compaixão, declarou que sim, que o queria curar. Os religiosos não podiam dar amor àquele homem. Aliás, os religiosos proibiam o leproso até de entrar numa sinagoga.
Mas Jesus recebeu e tocou nele. E não apenas Jesus mostrou compaixão, como fez algo impensável. Curou aquele leproso, numa espantosa demonstração de poder. E sabemos que o ministério de Jesus consistiu em inúmeras manifestações da sua graça maravilhosa, tal como ele demonstrou a este leproso. Então, meus irmãos, a graça de Deus tem a ver com isto, com amor e compaixão. O amor e a compaixão que Deus sente pelos pecadores, pelos necessitados, pelos aflitos deste mundo. Mas esse amor não é um amor teórico, declarativo, mas impotente. Não, o amor de Deus manifesta-se em ações poderosas em favor dos que o buscam. Quando Jesus enviou os 12 e depois os 70, a graça foi manifestada de uma forma muito ampla. Já não se tratava apenas de um homem, Jesus, era agora um corpo que se começava a formar. Os discípulos foram pelas aldeias e, quando regressaram, relataram com muita alegria as curas, as libertações, os sinais que eles tinham visto acontecer. O que é que eles tinham visto? A graça de Deus em ação. Antes da sua ascensão, Jesus reuniu os discípulos e agora ele não vai enviar 12 nem 70, mas toda a sua igreja com um propósito: levar o Evangelho da graça a todo o mundo. Esta comissão, chamada justamente a Grande Comissão, é válida para todas as gerações da Igreja, até à vinda de Jesus. Isto significa que ela é também para nós, hoje, a nossa missão e o nosso privilégio. Todos nós precisamos de entender, como Igreja, duas coisas. A primeira é que nós somos profundamente amados por um Pai que é riquíssimo em graça e que nos quer abençoar. A oração feita com fé é o grande meio para buscarmos e recebermos essa graça. Podemos pedir o que quisermos ao Pai em nome de Jesus e o Pai atenderá. Jesus disse: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Em João 16, 24. Jesus estava admirado. Por que é que os discípulos não pediam? Eles podiam pedir ao Pai e o Pai lhes daria tudo. A segunda coisa que precisamos de entender e que eu quero realçar aqui, de uma forma especial, é que a Igreja é o instrumento de Deus para revelar a sua graça a todo o mundo. Deus ama o mundo. Ele vê os perdidos, os aflitos, os angustiados e Ele quer socorrê-los. O batismo com o Espírito Santo é também um batismo de amor. Nós lemos em Romanos 5,5: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o mesmo amor que Jesus sentiu por aquele miserável leproso que o procurou. Deus quer encher-nos desse amor, dessa compaixão. Mas, irmãos, não basta o amor. Não basta sentir compaixão. É preciso poder para transformar as situações dramáticas que nós encontramos neste mundo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, um poder sobrenatural para realizar obras sobrenaturais. A unção que estava na sua plenitude sobre Jesus agora é repartida pelo seu corpo. E cada membro do corpo recebe uma porção desse poder, da sabedoria, da unção que estavam sobre Jesus. São os dons da graça que operam hoje na Igreja. Segunda parte. A graça em ação no livro de Atos. Vamos agora falar da graça em ação, conforme lemos no livro de Atos dos Apóstolos. E vamos referir-nos a 3 aspectos. Em primeiro lugar, observamos que, a partir do Pentecostes,
a graça se revela como amor e poder de modo muito profundo e real. Lemos em Atos 4, 32 e 33 o seguinte: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. A Igreja Apostólica era certamente uma igreja cheia de amor, que levou muitos até a venderem as suas propriedades para ajudar os irmãos mais pobres. Mas esse amor estava associado a grandes manifestações de poder. Pedro e João dizem ao coxo à porta do templo: Não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. O que é que eles tinham? A graça. A maravilhosa graça estava sobre eles. E o coxo foi gloriosamente curado. Temos então, irmãos, de entender que graça é também isto: manifestação do poder, o poder de Deus. O amor não se manifestava apenas no interior da comunidade dos irmãos. A igreja lá em Jerusalém não estava fechada sobre si mesma. A igreja transbordava de amor pelos perdidos e necessitados que estavam fora. E por isso nós lemos em Atos 2,47: Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Note-se que a igreja testemunhava de Jesus e depois os salvos agregavam-se à igreja. Jesus primeiro, a igreja depois. Eles não testemunhavam da igreja, mas de Jesus. Hoje pensamos por vezes que para alguém ser salvo tem de ir a um culto da igreja. E perdemos muito tempo, por vezes, a falar de como a nossa igreja é boa. E muitas vezes, irmãos, misturamos o nosso testemunho de Jesus com a igreja e fica muito confuso. Os primeiros cristãos só tinham um testemunho. Era acerca de Jesus. Eles nem tinham salas para levar as pessoas. E não falavam de Pedro, ou dos apóstolos, ou dos seus líderes. Falavam de Jesus. Falavam com poder, com sinais. Quando a nossa pregação é igual, a graça manifesta-se de forma maravilhosa. Então, resumindo, o poder da graça começou a manifestar-se na Igreja de forma extraordinária depois do Pentecostes, com salvação, alegria e muitas operações sobrenaturais do Espírito Santo, isto é, com a manifestação dos dons da graça. Em segundo lugar, vemos em Atos que a graça não era apenas uma experiência dos apóstolos, isto é, dos líderes, mas de todo o povo. Lembremos que, depois da morte de Estevão, a Igreja sofreu uma terrível perseguição. Os irmãos reparem como era dura a situação. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a Igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Portanto, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos 8, 1 a 6. Repare, irmãos, os crentes tiveram de fugir de Jerusalém para escapar com vida. Já pensaram? Sem casa, sem alimento, sem nada, sem segurança. Podia ser o fim da igreja. Mas o que é que nós lemos que eles fizeram? Iam por toda a parte, reparem, sem os apóstolos, testemunhando de Jesus. E por causa disso a igreja ia crescendo como um fogo que se propagava por toda a parte. E havia sinais extraordinários, como aconteceu, conforme lemos, com Filipe em Samaria. Deixa-me perguntar, o que é que o irmão faria na situação destes irmãos?
Se tivesse de fugir com a família para uma aldeia ou vila do interior, sem igreja, sem pastor, o que é que o irmão faria? O que é que eu faria? Hoje vemos muitos irmãos que estão um pouco desanimados, fracos, por causa da pandemia, porque têm saudades dos cultos, saudades de sentar num templo, de ouvir uma mensagem, de receber uma imposição de mãos. Oh, irmãos, tudo isso é legítimo. Também eu tenho saudades. Mas não se esqueça da graça. Onde abunda o pecado, a luta, a oposição, superabunda a graça de Deus. No meio desta situação difícil que hoje vivemos, não há a menor dúvida. Deus tem uma graça que é maior que todas as circunstâncias adversas. E Ele vai nos abençoar. A sua obra certamente vai prosperar se ela for feita com a sua graça. A Igreja Apostólica conquistou uma boa parte do mundo de então em apenas uma geração. Sem transportes, sem internet, sem templos, no meio de fomes, de perseguições, apenas com uma coisa: a graça. Hoje o Senhor quer contar com todos nós, todos mesmo. Homens, senhoras, os jovens, até mesmo as crianças, para que nós possamos ser usados com a mesma graça. A terceira conclusão que extraímos da leitura de Atos é que a graça depende exclusivamente da soberania de Deus. Um bom exemplo disso é o que aconteceu em Antioquia. Leiamos em Atos 11, 21 a 23. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Antioquia ficava longe de Jerusalém, a 425 quilómetros, o que naquele tempo era uma distância muito considerável. Antioquia não era Jerusalém. Em Jerusalém estavam os apóstolos. Podemos dizer que em Jerusalém estava a sede da igreja. Mas a graça de Deus começou a operar em Antioquia. As notícias começaram a chegar a Jerusalém. O Senhor está a operar em Antioquia. Mas como? Foste tu, Tiago? Eu não. Foste tu, Pedro? Não, eu também não. E Barnabé foi enviado para investigar o que se passava. E ficou surpreendido com o que viu. A manifestação da graça de Deus. Como lemos, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Nada tinha sido programado. Pura graça. Soberania de Deus. O vento sopra onde quer. E Barnabé não ficou aborrecido por aquele avivamento não vir de Jerusalém. Pelo contrário, alegrou-se. Não ficou ciumento. Não quis impor a liderança de Jerusalém. Apenas fez uma coisa. Exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Irmãos, os homens não têm capacidade para administrar a graça de Deus. Deus opera como Ele quer. Nós não podemos dizer a graça de Deus vai operar aqui e não pode operar ali. Não, irmãos, a obra é do Senhor e Ele é soberano. A obra é do Espírito Santo. Não pertence ao homem. Será isto difícil de entender? Quem sabe alguém que nos ouve hoje está a abrir o seu coração, está a receber a graça de Deus e deseja começar a usá-la, a testemunhar ao seu familiar, a falar ao seu colega e vai orar com ele, a Deus. E Deus vai curar, e Deus vai libertar o seu familiar e o seu amigo, vai salvar. E de repente, quem sabe, começa um pequeno grupo na sua casa. É isso mesmo, irmão. Não esteja à espera de pastores, de ter uma igreja estruturada, de melhores dias. Dê testemunho de Jesus. Faça como em Antioquia e veja as maravilhas que a graça de Deus vai operar.
Terceira parte, viver da graça. O apóstolo Paulo entendeu muito bem o que era a graça. Das 155 vezes que a palavra graça surge no Novo Testamento, 100 são usadas por Paulo. Como ele entendeu, ensinou e viveu a graça de Deus. Paulo observou as diversas formas como a graça operava com poder no meio da igreja. Ele foi então buscar uma palavra para falar dessas manifestações do poder da graça. E essa palavra é carisma. Carisma é uma palavra que provém de caris. A palavra caris significa graça. E carisma significa um presente oferecido de boa vontade. Era, por exemplo, uma palavra que designava um presente adicional que um general dava aos soldados depois de uma batalha. Era um bónus, um dom da graça. Carisma é a palavra usada por Paulo para designar os dons extraordinários do Espírito Santo concedidos aos cristãos para os equipar para o serviço da Igreja. Lemos em 1 Coríntios 12:4. Ora, há diversidade de dons, e a palavra é carismas, mas o Espírito é o mesmo. Então, os carismas, ou dons da graça, são capacitações do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Tem a ver com poder, o poder do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, encontramos uma lista, que já é muito conhecida nossa, de 9 dons. Mas há muitos carismas, ou dons, em sentido muito amplo. Por exemplo, em Romanos 12, encontramos uma lista mais abrangente, que abarca dons, mas também ministérios e serviços diversos. Vamos ler. De modo que, tendo diferentes dons, carismas, segundo a graça, caris, que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Romanos 12, 6-8. De facto, encontramos referidos mais de 30 carismas no Novo Testamento. O que nos mostra 3 coisas. Primeiro, que os carismas, ou os dons, no sentido geral do Espírito Santo, são muito variados e cobrem todas as áreas da vida da Igreja. Nada fica fora do alcance da graça. Segundo, as manifestações do Espírito Santo fazem parte da vida normal da Igreja. Não há nada de surpreendente quando Deus fala, ou quando Ele cura, ou quando uma vida se arrepende e recebe o dom da vida eterna. Terceiro, as manifestações do poder do Espírito Santo ocorriam, sobretudo, quando os crentes saíam para o campo, quer dizer, quando eles eram enviados, como Paulo, Silas, Barnabé e outros, mas também quando irmãos mais simples, por vezes fugindo dos seus perseguidores, davam testemunho da palavra. E hoje, irmãos, nós temos de compreender que Jesus não criou a Igreja para esta ficar fechada numa sala. A grande missão da Igreja não é ficar numa sala onde pregamos uns para os outros. A ordem do Senhor é ir por todo o mundo. Muitas vezes já o temos feito. E na medida em que obedecemos, temos visto os dons operando. As curas, as libertações, os milagres, os prodígios de Deus, glórias sejam dadas a Jesus. Em quarto lugar, esses carismas do Espírito Santo, operando nas igrejas, não dependiam da qualidade dos crentes. Isto é, não eram concedidos aos crentes que eram especialmente espirituais. Isto é, os dons não se manifestavam porque os crentes mereciam, digamos assim. Se assim fosse, então já não seriam dons da graça. O melhor exemplo disso é a igreja de Corinto. Havia, como nós sabemos, muitos problemas na igreja
problemas de divisões, problemas de pecado que exigiam disciplina, etc. Se o Senhor desse dons a quem merece, irmãos, eu suspeito que Corinto estaria de fora. Mas Paulo reconhece algo extraordinário. Vamos ler. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom, e a palavra é carisma, nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 4 a 7. Corinto tinha divisões, pecados gravíssimos, confusão nas suas reuniões, que era preciso pôr em ordem. A igreja dos Gálatas, pelo contrário, não tinha nenhum desses problemas. Mas Paulo não dirige aos Gálatas uma palavra sequer de elogio. Pelo contrário, começa a sua carta logo com uma censura. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1:6. O problema dos Gálatas era mais sério aos olhos de Paulo do que todos os problemas de Corinto. Os Gálatas estavam a abandonar a graça e a entrar no caminho da lei, do merecimento, da confiança em si mesmos. Em quinto lugar, os dons estão à disposição da Igreja, mas é preciso buscá-los. Por isso nós lemos: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14, 1. Resumindo, os dons da graça estão à disposição da Igreja para que nós não precisemos de depender dos recursos da carne, mas possamos viver da graça abundante do nosso Deus. Conclusão. A graça começa onde a nossa capacidade humana termina. Enquanto conseguimos fazer a obra por nós mesmos, não precisaremos da graça de Deus. Só quando chegamos ao fim de todos os nossos recursos é que buscaremos de coração o recurso sobrenatural de Deus que está disponível para nós. E esse recurso, como sabemos, é a sua graça. São os dons da sua graça. Portanto, irmãos, nós não podemos de forma alguma desprezar os dons da graça. Cuidado! Tal como os Gálatas, é fácil passarmos para outro evangelho, usando os recursos da carne para realizar a obra do Espírito. Não podemos desprezar os dons da graça, irmãos. A palavra não deixa lugar a dúvidas. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retendo o bem. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. A igreja de Laodiceia pensava que era rica, mas Jesus diz-lhe: és desgraçado e miserável e pobre. Porquê? Porque faltava a Laodiceia a riqueza da graça. E é este o perigo. Quando não há graça, não há ação do Espírito Santo, ou uma ação muito limitada. O que há em vez da graça? Carne. Se não tivermos a operação dos dons da graça, dos carismas do Espírito Santo, nós vamos usar o quê? Vamos substituir a graça por eloquência, por palavras bonitas? Vamos valorizar os grandes intelectos que apresentam estudos bíblicos fantásticos? Vamos aceitar um louvor que manipula as emoções do povo, que faz as pessoas chorar, mas na carne? Vamos exibir poder material, número, juntando multidões para impressionar as pessoas? Irmãos, Deus nos livre de abandonar a graça, de substituir os dons da graça pelos recursos da carne. Os dons da graça são para os dependentes de Deus, os que não confiam em si mesmos.
Nós não podemos desprezar os dons da graça. Isso significaria que estaríamos a confiar em nós mesmos vivendo outro evangelho. O grande drama da Igreja é que, muitas vezes, até mesmo sem ter consciência, está a viver um outro evangelho. Porquê? Porque é um evangelho sem a graça. A grande alegria da Igreja é experimentar a graça. Ah, irmãos, que alegria quando nós vemos a graça do Senhor a ser manifesta. Por isso, a forma mais evidente de viver o Evangelho da Graça é permitir que o Espírito Santo opere livremente no nosso meio. Irmãos, vamos deixar que o Espírito Santo nos use nos dons, nos ministérios, nos serviços, nos carismas que Ele nos concede. Quanto mais graça manifestada, menos aparecerá o homem. Maior será a glória de Deus, mais eficazmente se espalhará o Evangelho. Concluindo, irmãos, uma coisa é o mapa, outra é a realidade. As pessoas hoje não se satisfazem com um mapa do Evangelho. Elas querem e precisam da realidade do Evangelho. A graça é a realidade do amor de Deus. Os dons espirituais, os ministérios, as capacitações do Espírito Santo tornam real a graça de Deus. Esta graça, querido irmão, está à sua disposição. Já pensou? É como saber que na sua conta bancária foi feito um depósito milionário. Deus coloca a sua graça maravilhosa à sua disposição. Use-a com amor, com fé, para a glória do nosso Deus. A paz do Senhor.